E a receita que eu vou ensinar para vocês hoje é esse pãozinho com aveia e mel. Ele fica bem macio, fofinho, delicioso. Depois que você preparar esse pão, você vai querer fazer sempre ele para o seu café. Então já me siga aqui para não perder nenhuma receita, vai no meu perfil, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E eu já vou começar preparando um mingau com aveia. Numa panela eu vou colocar uma xícara de aveia em flocos, eu estou usando ela em flocos médios, e uma xícara de água. Eu vou ligar o fogão. Agora é só ficar mexendo sempre até engrossar. Você precisa ficar mexendo, senão ele vai grudar no fundo da panela. Lembrando a vocês também que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. E a aveia está cozinhando há 1 minuto, é um processo bem rápido, como vocês podem ver aqui, já formou um mingau. Ele fica assim bem consistente. Agora eu vou desligar o meu fogão e vou aguardar ele esfriar um pouco. Então eu vou aguardar esse mingau de aveia esfriar por mais ou menos uns 10 minutos para daí eu poder continuar fazendo a massa. Eu não posso usar ele quente, porque senão ele vai acabar queimando o fermento. E agora que já passaram 10 minutos e o mingau de aveia já está mais frio, eu vou continuar o preparo desse pão. Eu vou utilizar para esse pão 3,5 xícaras de farinha de trigo. Vou acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. Eu vou misturar um pouco o fermento com a farinha. Vou acrescentar o mingau de aveia, como vocês podem ver, ele fica bem firme depois que ele esfria. Para essa receita eu estou usando também 2 colheres de sopa de mel. Se você não tiver mel ou não gostar de mel, você pode colocar açúcar. Use 2 colheres de sopa de açúcar. Eu vou acrescentar também 2 ovos que eu vou bater ligeiramente. E meia xícara de leite, esse leite está morno. Agora com a mão eu vou misturando esses ingredientes para formar a massa do pão. É só ir amassando bem até que não sobre mais nada de farinha na tigela. Agora que eu já amassei bem a massa e não tem mais nada de farinha na tigela, eu vou acrescentar o sal e a gordura. Para essa receita é 1 colher de chá de sal. E eu estou usando 4 colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga se você preferir. Vou espalhar um pouco aqui. E eu já vou começar a amassar de novo para essa gordura incorporar na massa. Agora é só amassar novamente até que toda a margarina incorpore na massa. A massa vai começar a despedaçar, parece que ela está desandando, mas é assim mesmo. É só ir amassando bem que já a gordura incorpora na massa e a massa vai ficar bem lisa e bem bonita. E esse pão fica bem saboroso, é um pão que fica bem macio e fofinho. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita. Aqui depois de uns 2 minutinhos amassando, toda a gordura já incorporou, como vocês podem ver, a massa está bem bonita. Agora eu vou passar essa massa para a mesa para sovar. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui na minha mesa. Vou colocar a massa. E agora eu vou começar a sovar essa massa até que ela fique bem lisa e bem elástica. Esse processo leva em torno de uns 10 minutos. Se você tiver uma batedeira planetária, você pode utilizar. Se a massa estiver colando muito na mão, você vai acrescentando um pouco mais de farinha. Ela não pode ficar colando na mão. E esse processo de sova faz com que desenvolva a cadeia de glúten na massa. Isso é o que garante que seu pão cresça bem, fique macio e fofinho. Então sove bem por uns 10 minutos até que ela fique bem lisa e bem elástica. Eu já estou sovando a massa 10 minutos, ela chega nesse ponto aqui, fica uma massa macia, ela não cola mais na mão, ela está bem elástica, mas você tem que tomar cuidado para que não fique uma massa muito dura quando você for acrescentando mais farinha. Agora eu vou formar uma bolinha e vou deixá-la crescer. Vou colocá-la aqui de volta na minha bacia. Eu vou cobrir e vou deixá-la em local protegido da corrente de vento, descansando por 1 hora ou até que ela dobre de volume. Então depois que ela crescer eu volto aqui para a gente moldar os pães. E já se passou 1 hora, a massa do pão já cresceu bem. Eu vou pegar essa massa e vou fracionar em 12 partes, porque eu vou fazer uns pãezinhos um pouco menores e vou colocar eles numa forma, que essa minha forma tem 35 por 25 e ela está untada só com óleo. E vejam que bonita que está a massa. Eu vou tirar o ar dela e já vou passar lá para a mesa. Eu vou dividir essa massa primeiramente no meio. E cada uma dessas metades eu vou dividir em 6 partes. Primeiro aqui no meio e aqui em 3 partes. Se você tiver uma balança e puder pesar para que todas as partes fiquem do mesmo tamanho, é melhor. Eu já fracionei toda a massa, eu tenho aqui 12 pedaços e pesou mais ou menos 100 gramas cada pedaço. Eu vou pegar uma dessas partes, vou unir aqui todas as pontas
e vou bolhar aqui com a mão até formar uma bolinha. Não precisa colocar mais farinha nem untar a mesa. Fez uma bolinha, é só colocar na forma. Então vou deixar na forma e vou fazendo isso com toda a massa. E eu estou fazendo essa receita de hoje nesse formato de pãezinhos um pouco menores. Se você quiser fazer aquele pão tradicional grande, pode fazer também. Aproveitando também, se você gostou da receita de hoje, já deixa um like nesse vídeo, é totalmente de graça, não lhe custa nada e vai me ajudar bastante na divulgação desse vídeo. E eu já moldei todos os 12 pãezinhos, eles já estão aqui na forma. Eu vou deixar novamente esses pães crescendo por mais 45 minutos. Depois eu volto e explico para vocês o processo para assar eles. E já se passaram mais 45 minutos, os pãezinhos cresceram mais um pouco. E agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uma gema de ovo que eu bati com uma colher de leite e eu vou pincelar por cima de todos os pães. Então é só passar pelo topo do pão para que todos eles fiquem bem dourados. Já passei a gema por cima de todos os pães. Para finalizar eu vou polvilhar mais um pouco de aveia. E eu já vou levar esses pães para o forno. E o forno já está pré-aquecido a 220 graus, eu liguei o meu forno há uns 5 minutos atrás, então ele não está totalmente quente. Enquanto ele vai aquecendo, o pão vai crescer mais um pouco dentro do forno. Esse pão precisa assar por volta de uns 30 a 35 minutos, até que você veja que ele esteja dourado. Então daqui a pouco eu volto com esse pão assado e vou mostrar o resultado maravilhoso para vocês. E eu acabei de tirar os pãezinhos do forno, no meu forno eles ficaram por 30 minutos. Para ele ficar com uma casquinha bem macia por cima, eu vou pincelar por cima deles um pouco de margarina derretida. Mas se você não quiser fazer isso, você não precisa fazer, mas passando a margarina ou manteiga derretida enquanto o pão ainda está quente, ele vai ficar com a casca bem macia. E ele dá mais brilho também para esse pão. Eu já pincelei todos os pães e eu vou dar mais uma dica para vocês. Se você puder, retire o pão da forma e deixe ele em cima de uma grade resfriando um pouco. Por causa do calor do pão, ele pode suar um pouco e vai ficar levemente mais úmido na parte de baixo. Mas isso não interfere em nada no sabor do pão. Agora eu vou mostrar para vocês como esse pão ficou macio e fofinho. Agora eu vou soltar ele aqui com uma faca. E vejam só como esse pão fica. Ele fica perfeito, super macio e fofinho. E olha só isso aqui. Esse pão tem um sabor incrível, um pãozinho feito com aveia e mel. Aqui em casa meus filhos adoram.